O grito da liberdade ecoou na Paulista. Em um domingo histórico, mais de 500 mil de brasileiros tomaram as ruas para exigir justiça, anistia e respeito à democracia. O povo, pacífico, mas determinado, mostrou que não se cala diante de abusos e arbitrariedades. O que se viu não foi apenas uma manifestação, foi um recado direto aos poderosos do Supremo. A rua falou e falou alto. O Brasil acordou. Quando o batom virou arma e a verdade se tornou crime, o Brasil reagiu. Não se trata mais de direita ou esquerda, mas de justiça ou perseguição. O STF, antes visto como guardião da Constituição, hoje precisa decidir se será lembrado como símbolo de equilíbrio ou de opressão. O recado foi dado e o povo é o verdadeiro Supremo. Traz mais informação pra gente. Ô João, essa repercussão dentro do Supremo Tribunal Federal, né, esse corporativismo, né, nesse espírito de corpo, queria entender, João, qual é ou como reverberou ontem a Avenida Paulista dentro do Supremo, João? Vamos lá então, Pitolio. Eu separei aqui uma informação que vem da Revista Oeste, que aponta que depois das críticas feitas pelo pastor Silas Malafaia e Alexandre de Moraes nesse ato em prol da anistia no domingo na Avenida Paulista, os ministros do STF reafirmaram seu comprometimento com eles mesmos ali, reafirmaram uma coesão. Durante o discurso, o religioso chamou o juiz de ditador de toga e acusou o ministro do STF de prejudicar a imagem da Suprema Corte brasileira. Malafaia, dentre tantos outros pontos que nós acompanhamos aqui na Auriverde ontem, também afirmou que Moraes leva o STF a ser o Supremo Tribunal da Injustiça e da politicagem barata. Ele pediu aos ministros que não joguem na lata de lixo a reputação deste mais importante tribunal do país e destacou que o povo é o supremo poder. E ainda finalizou dizendo: não brinquem com o povo pacífico. Apesar das afirmações de Silas Malafaia, os ministros decidiram manter a unidade, de acordo com uma informação divulgada pelo jornal O Globo. Isso, inclusive, foi mostrado na votação da primeira turma do STF em 26 de março. Por unanimidade, o grupo tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados em razão de uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Na decisão, o relator ministro Moraes e os demais colegas de bancada, Flávio Dino, Luiz Fux, Camila Lúcia e Cristiano Zanin, se alinharam. Uma multidão se reuniu ontem na Avenida Paulista para pedir por anistia aos presos e condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. No chão, pessoas exibiram batons, um objeto que se tornou símbolo da causa, em alusão à cabeleireira Débora dos Santos, responsável por escrever "Perdeu o Mané" na estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse palco, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e tantos outros políticos, como o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o deputado federal Nicolas Ferreira, enfatizaram lá esse coro por indulto àqueles que protestaram nas ruas e invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília há mais de 2 anos, Pitolin. Portanto, a gente tem aí os ministros do STF se alinhando, dizendo que estamos juntos, por mais que tenha essas críticas aí de uma grande parte da população brasileira, e ontem essa fala bem forte do pastor Silas Malafaia. Olha, obrigado, João. Olavo, esse espírito de corpo, né, do Supremo Tribunal Federal mostra que ainda estão alinhados. Entendo eu que, diante do que deve vir dos Estados Unidos, haverá uma debandada do ponto de vista de posicionamento alinhado, em especial com Alexandre de Moraes. É simples. O núcleo duro do gabinete do Alexandre de Moraes já começa a ficar esvaziado. Eu vou pegar um único caso que para mim é o mais emblemático. Parceiro de todas as horas, Ailton Vieira, já picou a mula. Porque está havendo o seguinte: a repercussão da decisão que vem dos Estados Unidos, via Magnitsky, via as sanções que partem dos Estados Unidos, elas repercutem no entorno da decisão tomada de quem foi o sancionado. Então, por exemplo, Alexandre de Moraes será sancionado? Desejo que sim, é óbvio. Só ele? Não. Quem estava ao lado, quem decidiu junto, mais ou menos como um tribunal de Nuremberg, onde quem deu a ordem pagou, quem cumpriu também. Ou seja, veja que esse alinhamento tem dia, tem hora para acabar quando as sanções começarem a chegar. Agora, ao mesmo tempo,
estamos aqui alinhados. Alinhados? Mas não são 11? Não são independentes? Não pensam de maneira distinta? É certo que a Constituição é uma só, que eles juraram defender e insistem em rasgar. Mas alinhamento? Não tem independência nisso, Olavo? Esse seria o final do comentário, mas vamos começar pelo final. Qual a expectativa da população em relação ao STF após uma manifestação como a de ontem, com a repercussão, com a fala, com os números, com a intensidade? Qual a expectativa nossa, de nós, pobres mortais, que trabalhamos, que vivemos o dia a dia, pagamos boletos, impostos? Era de uma sensibilização, não de um corporativismo, mas de uma fala: nos atentaremos para a questão da justiça, deixaremos de ser ter um papel político, seremos um tribunal, destensionaremos as relações. Não. Com uma corporação, com um espírito de corpo, que é muito mais danoso para uma entidade como é o Supremo, vem essa fala, ao meu ver, descabida, desnecessária, típico de quem precisa se defender. E às vezes, quem precisa se defender está errado. O STF não está tão unido assim. Já vemos a posição de Luiz Fux. Tem algumas questões importantes também estão acontecendo. Aí acontece, olha que coincidência, eu vou chamar de coincidência para não ser processado, amigo ouvinte, mas olha que coincidência interessante. Tagliaferro, que era assessor do Alexandre de Moraes, toma um indiciamento e, de repente, outros 2 assessores pedem para sair. Ah, mas deram prazo. Mas não, já estava lá desde 2018. Algumas estruturas parecem não se sustentar, como, por exemplo, assessores de Flávio Dino, nesse momento, também estão sendo investigados por beneficiarem, em tese, beneficiarem uma ação do PSOL. Parece que há um certo desmoronamento, que aquelas fundações que se previam eternas, se imaginavam eternas, não são tão eternas assim, a trazer uma situação não confortável para o STF. Corporativismo resolve diante do povo? Claro que não. Walter, e você? Qual a tua análise com relação a esse alinhamento do Supremo Tribunal Federal diante de todas as verdades expostas ontem na Avenida Paulista? Walter? Eu, infelizmente, por enquanto, não enxergo ainda nenhum passo atrás do que a gente tem visto. A experiência desses últimos 3 anos tem nos mostrado, infelizmente, de novo digo, que a prática é dobrar a aposta. E a história ensina que ninguém respeita os fracos. Nós ficamos numa posição enfraquecida. Se a gente pegar o quadro das nomeações dos ministros das altas cortes brasileiras dos últimos 20 anos, somado aí o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Militar, veja um discurso da presidente do STM agora há poucos dias atrás, né, se declarando feminista. E o feminismo, se fosse a favor das mulheres, todos nós aplaudiríamos, mas a gente sabe que o feminismo se transformou numa ferramenta de marxismo cultural. E os ministros do STF. Então vocês não imaginem que na hora de fazer uma escolha, essa escolha não é estudada, analisada, discutida. E quem é que nós vamos colocar lá? Vamos colocar um companheiro alinhado conosco. E é isso que a gente tem visto, né? Então foi dominado esse sistema. E por hora, Pitoli e Brasil, o pessoal não tem medo de nada. Vocês vejam como que está divorciado o STF da realidade da nossa, né? Semana passada o Flávio Dino fez um discurso que foi aplaudido ali dentro, daquele ambiente controlado. Ele disse que o crime no Rio de Janeiro não estava na favela, estava no asfalto. Aí, um discurso político. Aplaudiram lá dentro do plenário do STF. No dia seguinte, uma formatura da Marinha
e helicópteros iam fazer lá uma apresentação, esses helicópteros foram metralhados, voando ali por cima acho que foi do Complexo do Alemão, né, para dar um choque de realidade naquela fala do ministro. Aliás, lembrar que o ministro ele foi recebido lá no Complexo do Alemão quando ainda não era nem ministro da Justiça, né, sem nenhum tipo de escolta, uma coisa que causou estranheza a todos nós. Então o ministro faz um discurso político e não acontece nada. A Débora pinta uma frase com batom de uma fala do ministro Barroso e é condenada a 14 anos de prisão. E aí o presidente da Câmara, o Hugo Mota, e o Davi Alcolumbre dizem que não enxergam ditadura judicial no nosso país, e qualquer manifestação democrática para repudiar tudo isso que está acontecendo é vista como ameaça à democracia. Então o pessoal ainda não tem medo de nada. A gente espera, o que a gente tem dito e torcido é que essa lei Magnitsky produza algum efeito, mas é muito mais, até agora, o que os ingleses chamam de wishful thinking, apenas um desejo nosso de que aconteça, porque a gente não tem enxergado, ao longo desses últimos tempos, um remédio, né? Um remédio constitucional, seja o habeas corpus, seja qualquer outra coisa que possa nos livrar desse mal que não tem freio. Agora, a esperança que eu continuo tendo é que não há mal que dure para sempre. Então, cedo ou tarde, coisas vão começar a acontecer e o pêndulo é natural que ele volte para o centro ou que ele vá para o outro lado. Bom, quando ele for para o outro lado, é bom que eles lembrem todos os abusos que foram cometidos ao longo do tempo, a violação do devido processo legal e tudo isso que a gente tem visto e que tem causado cada vez mais indignação nas pessoas. Alexandre de Moraes cometeu um erro que lhe custará muito caro. Ele percebeu isso, assim como seus amigos no Supremo Tribunal Federal, porque ele acreditou que não importasse qual fosse a crueldade, a perseguição, decisões abjetas e criminosas, vidas destruídas, narrativas fantasiosas, ele achava que não importasse o que ele fizesse, a imprensa estaria sempre do seu lado e tudo seria aceito por uma suposta luta pela democracia, uma suposta proteção do Estado Democrático de Direito. Bom, nessas últimas semanas ele percebeu que ele errou grotescamente. Tanto é que ele já teve que recuar em alguns momentos. Depois do caso da cabeleireira, que foi condenada, está prestes a ser condenada a 14 anos, a Débora, depois que o caso dela se tornou público e notório, ele foi obrigado a recuar e liberou para que ela voltasse para sua casa. Continua presa, com tornozeleira, sem poder sair de casa, sem poder ter rede social, cheia de restrições, mas pelo menos pôde voltar para sua casa com seus filhos. Lembrando, esse mesmo pedido havia sido negado por ele por 9 vezes. Daí nós começamos a falar de um outro caso também, um caso igualmente absurdo, que causa extrema indignação. É o caso dessa moça aqui. Antes era uma cabeleireira, agora uma manicure. É curioso, né, como as pessoas envolvidas no golpe de Estado eram simples trabalhadoras humildes que buscavam sustento de suas famílias. Uma cabeleireira, a outra manicure. Curiosamente, ambas trabalhando no ramo da beleza. Essa pessoa, Eliane, é uma missionária, estudante de psicologia. E ela foi aos atos de 8 de janeiro sem entrar em nenhum prédio para escrever um livro, para registrar o acontecimento em um livro. E ela fazia as suas anotações. E aqui tem uma imagem dela, Eliane. E aqui tem uma imagem dela, pouco antes, né, antes dos atos do 8 de janeiro. O que o Moraes se viu obrigado a fazer? Alexandre de Moraes manda soltar missionária presa pelo 8 de janeiro. Eliane Amorim de Jesus é defendida por Hélio Júnior, mesmo advogado de Débora dos Santos. Bom, ela ficou presa durante 2 anos. Como vocês podem ver aqui, 2 anos sem julgamento. O julgamento dela ainda está acontecendo. E a revista Oeste, que é essa que eu estou mostrando para você, repercutiu o caso dela no dia 30 de março. Bolsonaro também divulgou e começou a circular nas redes sociais. Depois que começou também a ganhar notoriedade, a missionária foi liberada para voltar para sua casa.
A história de Eliene veio a público por meio do jornalista José Linhares Júnior. A missionária de 28 anos é natural do interior do Maranhão. Foi presa em março de 2023 na kitnet onde morava. Kitnet, uma pessoa humilde, né? Localizado no bairro Angelim, em São Luís. Não há evidências diretas que comprovem a participação ativa de Eliene na depredação do patrimônio público ou na organização de atos em Brasília. E tá aqui ela ficou presa 2 anos no presídio de Pedrinhas, como mostra aqui embaixo alguns casos, né? Ela era estudante de psicologia e missionária da Assembleia de Deus Campo Miracema. Um dos pontos levantados contra ela é a publicação de um story em que ela mencionava a experiência de escrever um livro sobre os acontecimentos. Testemunhos afirmam que ela estava do lado de fora do Palácio do Planalto no dia dos atos. Antes da prisão, estudava psicologia na Edufor e financiava o curso com seu trabalho como manicure. Interessada nos protestos, decidiu acompanhar os acampamentos em frente a quartéis para escrever um livro sobre o tema. Também condenada a 14 anos, mas foi liberada, o voto de condenação já foi proferido, mas também foi liberada para voltar para sua casa. Esse é um recuo, é mais uma vez que o Alexandre de Moraes se vê obrigado a recuar. A gente viu o Fux também discordando de algumas condenações, e é a primeira vez que eu percebo que o Alexandre de Moraes entendeu que ele não tem agora a liberdade de fazer qualquer atrocidade na convicção de que ele vai ser protegido pela imprensa e pela população. O nível de indignação com essas decisões e essa perseguição que ele tem feito está aumentando cada vez mais. E ele, sem perceber, está jogando mais apoio no colo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o único que se posiciona a favor da anistia, pelo fim dessas injustiças, e é por isso que o povo quer Bolsonaro de volta à presidência. O sistema está perseguindo a direita e os conservadores de forma tão grotesca que eles estão empurrando a população para a direita, para o lado dos conservadores, para apoiar o presidente Bolsonaro no sentido de que realmente ele foi injustiçado. E estas pessoas simples, como a Eliene, manicure, que estava lá para escrever um livro, estão sendo usadas justamente para impor medo, uma espécie de tortura para impor medo no resto do mundo, no resto do Brasil, para que ninguém fale nada e entre na espiral de silêncio e que você tenha coragem de se posicionar. Mais uma vez, o Alexandre de Moraes recuando e a gente está vendo pela primeira vez uma luz no fim do túnel. E você, o que você acha sobre a manifestação que acabou de acontecer esse mês? Deixa aqui no comentário a sua opinião, porque ela é muito bem-vinda. Se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque essa notícia tem que ser compartilhada.